dia para aquele, bom dia. Boa noite para aquele, boa noite. Axé para aquele, axé. O senhor é o demônio? Não, eu não sou o demônio. Eu readio na energia dele. Muitos me confundem com ele, mas eu não sou ele. Você já se olhou no espelho hoje e perguntou para você mesmo: você é o demônio? O demônio não é o vilão. O demônio são as pessoas. Você é um demônio. Quando você odeia uma pessoa e deseja o mal dela, você está sendo o vilão. Você está sendo o demônio. Como eu me chamo? Eu não me chamo. São os outros que me chamam. Alguns me chamam de o anjo de luz. Alguns me chamam de Luxo Lucifer. Outros me chamam de Exu, rei das 7 liras. Mas a minha verdadeira história vocês não conhecem, mas eu posso vos apresentar. Me diga quem foi o senhor. O meu nome terreno é Ravik, filho de Claviel e Judite. O meu pai era da cavalaria do rei Dagobert III da França. A minha mãe era cigana, de Valência, na Espanha. Um dia, a minha mãe resolveu seguir viagem com a carruagem dos ciganos, com a sua tenda. E o destino deles era a cidade da Austrásia, na França. Onde ela conheceu meu pai. Mas o rei Dagobert, sabendo que a cavalaria cigana chegava naquele lugar, ele mandou seus soldados barrarem a entrada deles na cidade da Austrásia. E o meu pai era um desses soldados, o qual foi designado a fazer isso. E o meu pai ficou na entrada da cidade, interrompendo a entrada de todos. Ninguém saía, ninguém entrava. Mas ele não esperava que ia se apaixonar pela filha do cigano-chefe, pelo dono da cavalaria cigana. O meu pai se apaixonou pela Judite, uma cigana. Além de cigana, era uma bruxa. Então meu pai pediu ali ao chefe dos ciganos, o meu avô no caso, que deixasse ela ficar. E ela se apaixonou pelo meu pai. E ficou com meu pai escondida por anos. Um ano depois que ela ficou na cidade da Austrália, eu nasci.
Havik. Passou-se os anos e eu comecei a ingressar na cavalaria do rei Dagoberto também. O meu pai foi designado a ir uma guerra contra outro país, o qual ele não voltou. O meu pai morreu. E só ficou eu e a minha mãe. A minha mãe adoeceu com a morte do meu pai. De uma doença incurável. Ela era bruxa, mas quem é bruxo não pode se curar sozinho. Precisa da ajuda de outro. Então, eu fiquei sabendo que nessa cidade vizinha tinha uma bruxa chamada Thalita. Eu a procurei e pedi por ajuda para minha mãe. Falei, socorro, a minha mãe está morrendo. E ela ia ajudar. Porém, o rei Dagoberto ficou sabendo que eu havia procurado essa bruxa e me condenou à prisão e ordenou que matassem a minha mãe e a bruxa Thalita pela prática da bruxaria que era proibido naquele lugar, era crime. Mas eu prometi que ia me vingar de todos que mataram minha mãe, o meu pai e a bruxa Thalita, a qual não tinha culpa de nada. Então, eu fui preso. Eu fui condenado a viver na prisão. Porém, eu achei que era a hora da minha vingança. E eu tentei enforcar o carcereiro. E por causa disso, eu fui condenado à execução na forca em praça pública. Eu fui enforcado, me mataram. Mas eu me vinguei de um por um, como eu havia falado que ia fazer. Eu fiz todos se enforcarem e se matarem. Depois que eu me vinguei, eu encontrei Lúcifer, essa santidade que me acolheu, essa divindade que me abraçou e me batizou de Exu, Lúcifer do inferno. Hoje eu trabalho nas 7 linhas, mas eu não sou ele. Muitos me confundem com ele, mas um ser de tamanha santidade não consegue descer num corpo humano para trabalhar. Porque o corpo humano explodiria com a sua energia celestial.